bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Alessandra Endi e vou lhe acompanhar nessa aula de hoje. Bem, primeiramente, separe lá o material que você vai precisar. Caderno, lápis, caneta e borracha. Então eu vou dar um tempinho para você se organizar, separar o seu material e a gente já volta. E aí, organizou seu material? Não esquece de colocar lá a data e o número da aula, certo? Então vamos lá para a nossa primeira proposta do dia. Nossa proposta diz o seguinte: Carla tem R$2 a mais que Paula. Paula tem R$2 a mais que Leila. E Leila tem R$2 a mais que Vivian. As quatro juntas possuem R$48. Quanto cada uma tem individualmente? Então observe que uma tem R$2 a mais que a outra. Então, pensa na sua estratégia, você pode, por exemplo, pensar até pelas próprias sugestões de alternativas ali, ou então montar aí a sua equação ou sua outra estratégia. Vou dar um tempo para você, a gente já volta. E aí, conseguiu descobrir quanto cada uma possui individualmente? Vamos lá para a nossa resolução. Então, o que nós temos? Nós temos que Carla corresponde a Paula mais R$2, ou seja, Carla possui Paula mais R$2, ou seja, R$2 a mais que Paula. Paula possui R$2 a mais que Leila, então Paula é igual a Leila mais R$2. E a Leila possui R$2 a mais que a Vivian, ou seja, é a Vivian mais R$2. E as quatro juntas possuem R$48. Então aqui, ó, eu tenho praticamente uma equação, um sistema de equações. Então, nesse caso, a Leila é igual a Vivian mais R$2. Eu posso dizer, então, que
substituir a Leila aqui na equação de cima. Porque se a Leila é igual a Vivian mais R$2, então a Paula é igual a Vivian mais R$2 mais os R$2. Pera aí, professora, me perdi. Aqui, ó, vamos recapitular. A Leila é igual a Vivian mais R$2. A Paula é igual a Leila mais R$2. Só que a Leila é igual a Vivian mais 2. Então eu já substituí na de cima Vivian mais 2. Agora na outra, ó, Carla é igual a Paula mais 2. Só que a Paula é igual a Leila mais 2. Então, eu vou substituir já o que a Paula tá aqui, ó. Vivian mais 2 mais 2. Então, Carla é igual a Vivian mais 2 mais os 2 que ela já tinha. Então, resumindo todas essas equações que nós colocamos aqui, ó. Vivian mais 6, mais Vivian mais 4, mais Vivian mais 2, mais Vivian é igual a 48. Eita, professora, ficou tudo em função de Vivian? Sim, ficou tudo em função de Vivian. Voltando lá para as equações, ó, observe que aqui, ó, Carla é igual a tudo em função de Vivian, certo? Então, se a Carla é igual a Vivian mais 6, Paula é igual a Vivian mais 4, Leila é igual a Vivian mais 2, mais a Vivian, as 4 juntas tem que resultar em R$48, certo? Ó, então, Vivian mais 6 é a Carla, Vivian mais 4 é a Paula, Vivian mais 2 é a Leila e a própria Vivian. Então, somando as 4, R$48. Então, com isso, eu vou descobrir o valor da Vivian. Descobrindo o valor da Vivian, eu consigo descobrir o valor das outras, tá? Então, 4V, ou seja, 4 Vivians mais 12 igual a 48. 4V igual a 36. Então, Vivian tem o valor de 36 quartos, ou seja, R$9. Então, se a Vivian tem R$9, ó, eu vou descobrir que a Carla tem o valor de Vivian mais 6, ou seja, 9 mais 6, R$15. A Paula tem o valor da Vivian mais 4, ou seja, 9 mais 4, R$13. E a Leila tem o valor da Vivian mais 2, ou seja, 9 mais 2, R$11. Então, qual alternativa, né, me dá essa resposta aqui, ó? Leila 11, Paula 13, Carla 15 e Vivian 9. É a alternativa da letra E, certo? Então, Vivian tem 9, Leila 11, Paula 13 e Carla 15. Eu poderia também pensar pela estratégia das opções, tá? Então, por exemplo, eu sei que todas têm que ter R$48. Então, eu já posso observar que algumas das somas já saem dos R$48. Aqui, então, a letra A já descarta, porque se eu somar todas elas, não vai dar R$48. Agora, vamos observar a letra B. Vivian tem 8, então 8 mais 10, 18, ou 8 mais 12 dá 20, 30, mais 14, 44. 44 também não é 48, então eu também já posso eliminar a minha alternativa B. Então, eu vou ficar entre a alternativa C, vamos observar, 11 mais 9 dá 20, mais 13 dá 33, mais 15 aí dá 48. Aqui a letra C dá 48 a soma, então eu vou manter ela. A letra D, 10 mais 12, 22. Aqui eu tenho 30 mais 22, 52. Isso? 4, 20, isso, 52. Então também passa. Agora a letra E, que vai dar os 48, eu vou ficar entre a C e a E. Mas qual que é a diferença entre a C e a E? É a ordem que estão sendo apresentados os valores, né? Aqui a Carla teria 9 e aqui a Vivian teria 9. E pela ordem que nós fizemos lá, a Vivian seria o que tem menos, e não a Carla, certo? Então, a única coisa que faz eu optar pela E e não pela C é a quantidade diferente, né? Quem que tem mais e quem que tem menos. Então, nesse caso, a Vivian é o que tem menos, que tem R$9, e a Carla é o que tem mais, que tem 15, certo? Então, é uma outra estratégia que a gente também pode adotar para resolver esses tipos de problemas com alternativas. Então, vamos lá para a nossa proposta 2. Se eu tivesse o dobro de canetas que eu tenho, eu poderia dar 2 canetas a cada um dos meus 3 irmãos. E ainda me sobrariam 4 canetas. Quantas canetas eu tenho? Então, observe. Se eu tivesse o dobro de canetas, eu poderia dar 2 para cada um dos meus 3 irmãos e ainda ficaria para mim 4 canetas. Mas quantas canetas eu tenho hoje? Vou dar um tempo para você pensar e a gente já volta.
Então vamos lá observar a nossa situação. Então, eu tenho X canetas. Se eu tivesse o dobro, ou seja, 2 vezes esse X, eu poderia dar 2 canetas para cada um dos meus irmãos. Então, 2 para um, 2 para outro, 2 para outro. Ou seja, eu estaria dando 6 canetas aí. E ainda me sobrariam 4. Então, eu teria 10 canetas. Mas eu teria 10 canetas se eu tivesse o dobro do que eu tenho hoje. Se eu não tenho o dobro do que eu tenho hoje, então qual que seria, né, a metade da quantidade que eu tenho hoje, que é o contrário do dobro? Então, eu teria aí 5 canetas, é o que eu tenho hoje. Tá? Então, se eu tivesse o dobro, ou seja, o dobro de 5, que são 10, aí eu poderia fazer essa distribuição de 2 canetas para cada um dos meus irmãos e mais 4 que sobrariam para mim. Certo? Então, quantas canetas eu tenho? Eu tenho 5. Ok? Então, vamos lá para a nossa proposta 3, ó. Bruno gostaria de comprar um jogo de videogame que à vista estava com 30% de desconto e, por isso, reduzia em R$60 o valor da compra. A outra forma de pagamento oferecida pela loja era comprar no cartão em uma única parcela com 12% de desconto. Então, se ele comprar à vista, ele tem 30% de desconto e se ele comprar no cartão, ele tem 12% de desconto. Se Bruno escolheu pagar o jogo com o cartão, qual o valor em reais do desconto concedido? Tem uma diferença entre pagar à vista, né, e pagar com o cartão, porque eu posso pagar em uma única parcela com o meu cartão de crédito, por exemplo. Não deixa de ser um crédito à vista, ou seja, ele vai acreditar em uma única parcela quando o meu cartão vencer, certo? Mas o à vista seria em dinheiro, em espécie, certo? Então, por isso que em espécie ele tem 30% de desconto. Mas se eu pagar no cartão de crédito, mesmo sendo em uma parcela, vai demorar alguns dias para a loja receber esse valor. Então, daí o desconto é menor, é de 12%. Então, a pergunta é, se Bruno escolheu pagar com esse modo do cartão, né, ou seja, que vai acreditar depois de um tempo, qual é o valor em reais do desconto concedido? Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta.
E aí, conseguiu descobrir qual é o valor do desconto dele com essa margem de 12%? Então vamos observar nossa situação. O valor do jogo a gente não sabe quanto é. Então vamos supor que seja um valor qualquer ali, X, uma incógnita para representar esse valor que a gente ainda não sabe. 30% do videogame é R$60, do jogo do videogame é R$60, né? Que foi a primeira informação lá. Que se ele pagasse à vista, ele teria 30% de desconto. Em dinheiro, isso representa R$60. Então, se 30% é R$60, 30% eu posso escrever como 0,3, porque é 30 sobre 100, simplificando, 3 décimos, ou seja, 0,3. Então, 3 décimos desse valor do jogo é R$60. Ou seja, se eu dividir, né, os 60 por esses 3 décimos, passar o 0,3 dividindo, eu vou obter R$200, certo? Ou seja, o valor do jogo é R$200. Agora eu consigo calcular quanto que dá esses 12% dos R$200, certo? Então, no cartão eu tenho um desconto de 12% e não de 30%, tá? Então, 12% de R$200 vai ser 12 sobre 100, que é 0,12, ou 12 centésimos, multiplicado por 200 me dá R$24. Então, o valor do desconto, se eu comprar no cartão, é de R$24, que está representado na alternativa da letra A. Certo? Então vamos lá para a nossa próxima proposta, proposta 4. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias é igual a... Então observe, 10 funcionários, né, produzem 150 peças num período de 30 dias, ou seja, em um mês praticamente, certo? E agora, qual é o número de funcionários que precisa produzir mais peças do que já produzia em um período menor de tempo, ou seja, em 20 dias úteis? Será que eu vou precisar de mais ou de menos funcionários? Então, observe lá a sua proporção e estabeleça aí quantos funcionários vai precisar para fazer essa produção de 200 peças em 20 dias. Vou dar um tempo e a gente já volta.
aí, conseguiu descobrir qual é o número de funcionários? Então vamos observar lá a nossa proporção. Aqui foi montado um quadro, né, com os valores que a gente tem ali, ó. Funcionários, a gente tem quantidades, né, na verdade. 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias, certo? A minha pergunta é, quantos funcionários podem produzir 200 peças em 20 dias? Então, antes de qualquer coisa, nós vamos observar se nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ó. Então, número de funcionários. Então, vou crescer o número de funcionários, vou crescer a produção de peças. Quanto mais funcionários, mais peças eu vou estar produzindo. Porém, quanto mais funcionários, menos dias eu vou utilizar para a produção das peças. Ou, quanto mais peças, será que ela é direta ou inversamente proporcional ao número de dias? Então, se eu tiver mais peças, eu vou precisar de mais dias. Mas se eu tiver mais funcionários, eu vou precisar de menos dias. Então, essas duas grandezas aqui, ó, em funcionários e dias, são inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra decresce. Então, primeiramente, nós vamos ajeitar essa ordem, ó. Então, 10 está para x, o número de funcionários que a gente quer descobrir, denominei como uma incógnita x, 150 para 200 e aqui 20 para 30. Por que 20 para 30? Porque ela é inversa. Então, na hora de escrever aqui, ó, eu coloquei 20 para 30. Eu já inverti na minha escrita, tá? Então, agora basta fazer a multiplicação, ó. 150 vezes 20 e 200 vezes 30. Então, eu vou ter aqui, ó, 3.000 divididos por 6.000. Então, 10 sobre x é igual a 3.000 por 6.000. Posso simplificar esses zeros, né? E eu vou obter ali 10 está para x, assim como 3 está para 6, certo? Então, multiplicando, né, cruzado, 10 vezes 6 dá 60, 3 vezes x, 3x. Então, o meu valor de x vai ser igual a 20. Ou seja, 20 funcionários podem produzir 200 peças numa quantidade de dias menores ali, que é 20 dias, certo? Então, voltando para nossas alternativas, ó, letra B corresponde a esses 20 funcionários, certo? Você conseguiu utilizar essa estratégia de proporção? Bem, se você utilizou outra estratégia, deixa registrado aí, tá bom? Então, vamos lá para a nossa proposta número 5. É uma proposta numa questão do Enem de 2017. Um morador da região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, a sua probabilidade de atraso é de 25%. Então, se chover, ele tem 50% de chance de se atrasar. Se não chover, 25% de chance. De jeito ou de outro, ele tem uma probabilidade aí de atraso. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima de 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é, então, a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para qual foi dada a estimativa de chuva? Então, qual é a probabilidade aí de atraso, né, desse morador? Observando que ele tem 25% de chance de atraso se não chover, e 50% se chover. Né? E sendo que a probabilidade de chuva é de 30%. Então, no total, qual é a probabilidade de atraso para esse dia do funcionário? Vou dar um tempo para você, a gente já volta.
Então vamos lá calcular a probabilidade de atraso dele? Então observe o seguinte, ó. Probabilidade de chuva que nós temos enunciada é de 30%. E a probabilidade então de não chover é os 70% para totalizar os 100%. E a probabilidade de atrasar, ó, com chuva 50%, ou seja, 50% dos 30%, por que 30%? Porque a probabilidade de chuva é 30%. Então, 50% de 30% é igual a 0,5 vezes 0,3, porque 50% eu posso escrever como 0,5 e o 30% eu posso escrever como 0,3. Então, essa multiplicação me resulta em 0,15, ou seria aí 15%, certo? Agora, sem chuva a probabilidade de atraso é de 25%. Qual que é a probabilidade de não chover? 70%. Então, eu vou calcular 25% dos 70%. Então, 0,25 vezes 0,7, que me resulta em 0,175, ou 175 milésimos, certo? Agora sim, eu vou somar essas duas probabilidades, porque ele tem probabilidade de se atrasar tanto com chuva quanto sem chuva. E a pergunta é, qual é a probabilidade de atraso dele? Então, 0,175 mais 0,15 me resulta em 0,325. Ou seja, 325 milésimos. Então, observando para as alternativas que eu tenho lá, ó, alternativa C, 0,325 ou 325 milésimos, certo? Então, vamos lá para a nossa proposta 6. Outra questão do Enem, de 2020, diz o seguinte, ó, a pesquisa nacional por amostra de domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados das pesquisas estão indicados no gráfico. Então, tá aqui, ó, o resultado do gráfico. Os jovens em atividades entre 15 e 29 anos, em percentual. Tá? Então, somente estuda, 21%. Trabalha e estuda, 13%. Somente trabalha, 45%. E não trabalha nem estuda, 19%. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Então, observe, eu vou voltar aqui só para a gente ter o total de jovens, tá? Então, nós temos 363 mil jovens entrevistados. E a quantidade de jovens que trabalha é o quê? Eu tenho esses que trabalham e estudam e esses que só trabalham. Tá? Então, eu tenho esses dois fatores aqui, duas informações dos que trabalham. Tá? Então, quanto que é desses 363 mil o número de jovens entrevistados que trabalham? Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
vamos lá, descobrir qual é o total, né, de jovens que trabalham. Então, observe que esses são os dois valores, dois percentuais, né, que eu tenho jovens trabalhando. Então, 13,6 e 45,2. Então, trabalha e estuda 13,6 e somente trabalha 45,2%. Então, se eu somar esses dois percentuais, eu vou ter 58,8%. Então, 58,8% dos 363 mil entrevistados vai me resultar em 50,8 por 100. Se eu multiplicar, né, os 588 milésimos ali por 363 mil, vai me resultar em 213.444. Então, 213.444, é o resultado de estudantes equivalente a 58%, certo? Ou seja, 58, quase 59%, que são os que constam ali como trabalho, né? Tanto um que trabalha e estuda e outro que somente trabalha, certo? Observe que no enunciado não especificava que deveria ser somente trabalho, né? Então, por isso que a gente pode considerar esses dois percentuais, tá? Então, quando a gente calcula ali 58,8% dos 363 mil, né? A gente transforma ali em fração, 58,8 sobre 100. Para não trabalhar com esse número decimal, eu posso multiplicar a minha fração por 10, por isso que eu vou ter 588 por 1000, tá? Então, eu simplifiquei só esses 3 zeros com esses 3 zeros e ficou 588 vezes 363, que me resultou aí nos 213.444, certo? Então, 213.444 está representado na letra C. Então, vamos lá para a nossa proposta 7. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos, produto A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico. Então, observe que no gráfico aqui, ó, eu tenho o número de compradores, né, no meu eixo vertical, e no meu eixo horizontal eu tenho os meses, janeiro, fevereiro e março, tá? Então, ali eu tenho em mais escuro o produto A, um pouquinho mais claro, né, com a cor cinza ali, o item B. Então, em janeiro, por exemplo, o item A foi de uma quantidade de 10 de venda, enquanto o item B foi uma quantidade de 20. E assim os outros gráficos em fevereiro e março, observando que em março teve um crescimento ali bem, que pode ser bem evidente, né, na questão da quantidade de vendas comparada a janeiro. Então vamos observar qual é a pergunta. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Então, qual é a probabilidade que os dois sorteados tenham feito compras em fevereiro de 2012? Então, tá aqui, ó, em fevereiro. Qual é a probabilidade de que que os dois sorteados tenham feito as compras em fevereiro? Então, eu vou dar um tempinho para você pensar aí e a gente já volta.
Qual é a probabilidade dos dois sorteados terem feito as suas compras em fevereiro? Então, primeiramente, vamos pegar aqui novamente o nosso gráfico. Eu preciso saber quantos foram, né? Qual foi a quantidade do produto A e do produto B nesses 3 meses, tá? Então, vamos observar a probabilidade do sorteio do produto A em fevereiro e do produto B em fevereiro. Então, primeiro, eu tenho que o produto A foi uma quantidade de 100 à venda. Se eu somar os 10, 30 e 60, ó, 90 mais 10 são 100 produtos, quantidade, né? E 30 é o que corresponde ao mês de fevereiro, então por isso que eu tenho uma razão de 30 para 100. Meu total é 100 de produto A, mas o mês de fevereiro foram 30. E agora no produto B eu tenho um total de 120, ó. 80 mais 20 mais 20 me dá um total de 120. Em fevereiro, 20. Então por isso que eu tenho a razão 20 para 120. Então, eu vou calcular aí a probabilidade, ó. Então, eu vou calcular 30 vezes 30%, 30 centésimos, né? 30 sobre 100 vezes 20 sobre 120. Então, tá aqui a minha multiplicação. Aí, eu vou ter a probabilidade dos dois sorteados terem comprado os produtos em fevereiro, tá? Então, 30 vezes 20 dá 600 e 100 vezes 120 dá 12 mil. Simplificando esses dois zeros com dois zeros ali, ó, eu vou obter a fração 1/20, porque eu posso simplificar o 6 por 120, né? Eu posso simplificar por 6, que eu vou obter a fração 1/20, certo? Então, qual a alternativa que corresponde a essa probabilidade? Letra A, 1/20, ou seja, 1 para cada 20, certo? Então, por hoje, nós encerramos mais uma aula de Problematizando com a Matemática e eu te espero na próxima aula. Até mais!